tê-la conosco, o Fernando Mendes. Que beleza. Muito bom dia, meu querido amigo J. Bahia. Muito bom dia, meu queridíssimo amigo Frank Kawasaki. Que voz. Muito bom dia para o Sandro, daqui a pouquinho estará aqui também. Carlinhos, meu querido amigo Carlinhos. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês neste programa que já pegou, já está na boca de todo mundo, principalmente daqueles que gostam do esporte, que gostam do futebol. Eu sempre tenho ouvido o programa de vocês, trazendo personagens do futebol, conversas maravilhosas, e sem dúvida alguma, eu fico muito feliz de estar aqui para conversar com vocês a respeito do nosso queridíssimo futebol. Um futebol, Fernando, que já teve glória, não é? Você, com 20 anos, era um especialista em narração de futebol, todo empolgado, uma época em que realmente havia um grande futebol, um público, uma crônica esportiva muito forte, a lá Dídimo de Castro e companhia, Carlos Said, muita gente, uma super equipe que tinha à época a Rádio Pioneira, tinha a Rádio Difusora, a Clube AM 800 também, com grandes 700, perdão, com grandes narradores, com grandes cronistas esportivos, e você fez parte desse celeiro de craques na narração esportiva. Como você começou a narrar futebol, o Fernando Mendes? Bom, é uma história do começo, né? O meu prezado amigo Dídimo de Castro, nós estudávamos juntos no Liceu Piauiense. O Dídimo estava com uns 6 meses na Rádio Difusora. Isso em 1961. E então, eu sempre dizia para o Dídimo, olha, eu quero ser também radialista, eu gosto do esporte, alucinado pelo Fluminense do Rio de Janeiro, tá entendendo? E então, eu criei coragem um dia e fui até a Rádio Difusora conversar com o professor Carlos Said. Tinha um programa às 6 horas da noite, uma resenha esportiva. E então, chegando lá, eu me identifiquei, falei, professor, eu quero ser locutor, eu quero narrar futebol. Ele disse, olha, ficou assim, disse, olha, vamos fazer o programa agora e tudo, mas vem aqui para o estúdio. Na entrada do estúdio, ele disse, vem cá, você é a primeira vez que vem aqui no rádio? Eu digo, sim, assim para ser locutor, mas eu cantei aqui na Rádio Difusora quando era guri, quando era criança. Cantava também, Fernando? Cantava. Inclusive, que legal, Fernando. Ganhei o primeiro lugar, que foi um sorvete. Ali na sorveteria da Rio Branco, cantando aquela música do Carlos Galhardo. Minha mãezinha querida. Ih, saudades. Mãezinha do coração, te adorarei toda a vida. Então, Fernando, a época tinha festivais, Fernando. Era diferente, tu te lembra? Era um garoto que comandava. Tinha um garoto que comandava, era no auditório lá na Rádio Difusora, um negócio impressionante. Tinha um auditório dos garotos e tinha um auditório dos adultos, né? Que era comandado pelo Rodrigues Filho, que foi presidente do Flamengo, né? Rodrigo Filho, presidente do Flamengo, era quem comandava lá na época. Na época, né? E então, eu disse para o Carlos Sainz, bom, eu sou sobrinho do Lorival Mendes. Quando eu disse que era sobrinho do Lorival Mendes era um dos principais cantores da Rádio Difusora. Aí disse, você é sobrinho do Lorival Mendes? Pois entra. Me chamou logo e eu fiquei sentadinho lá e começou o programa de esporte. O Dídimo de um lado, como está aqui o J. Bahia, eu do outro lado, microfone daqueles central. Bom, e começaram o noticiário e tudo, quando chegou o noticiário nacional. E então, para minha surpresa, Kawasaki, J. Bahia, meus ouvintes da nossa querida FM Clube, o Carlos Said começou dizendo, está conosco o mais jovem membro da equipe Trindade Júnior, Fernando Mendes, sobrinho do Lorival Mendes, que agora eu convoco para ler o noticiário nacional.
Sem ter combinado, sem nada, Fernando? Combinado nada, meu amigo. Eita, Aí Fernando. passou o noticiário para mim. J. Bahia, eu li apenas a metade da frase. Ficou tudo escuro, escuro. Eu não estava preparado, né? Ficou tudo o escuro, nervosismo. escureceu tudo, eu não li mais coisa nenhuma. O que é que eu fiz? Deixei o papel sobre a mesa e saí chorando. Desci aquelas escadas, uma escada monstruosa, e ele ficou perplexo, o carro sai. E eu fui-me embora, né? Fui-me embora. Veja você, meu caro J. Bahia. Deu um apagão. Chegou em casa, minha mãe disse, e o que é que houve? Eu digo, houve isso, eu não dou para isso não, essa coisa não dá para mim não, eu não quero mais de jeito nenhum isso não. Para minha surpresa, meu caro J. Bahia, no dia seguinte, 5h30 da tarde, quem apareceu lá para me apanhar? Carlos Said. Ele foi lá, Magro de aço. o magro de aço, e chama o rapaz, ele disse, não vai não, minha mãe disse, ele não vai não quer mais não, mas chame, eu quero conversar com ele. Aí ele disse, olha, veja você, sensacional. Eu disse, não, professor, não dá para mim não. Ele disse, olha, eu só quero lhe dizer uma coisa. Quando eu fui falar no rádio pela primeira vez, eu li a metade da frase que você leu. Menor ainda, hein, Fernando? Olha, veja você. Menor ainda. Para poder elevar a minha autoestima, né? Isso. Aí ele disse, não se preocupe porque você vai, se arrume porque você vai e você vai ler o texto antes de ir para o ar. Pronto. Foi aí é outra coisa, Eu comecei, tá entendendo? Então, eu bato palma e agradeço ao nosso queridíssimo Carlos Said por estar hoje aqui no rádio, depois de 50 anos no rádio. Uma história. O rádio que me proporcionou tudo na minha vida, no rádio. Fernando, rádio. Fernando, mas depois também houve, digamos assim, o reconhecimento. Tu também lançou radialistas, né? No mundo do esporte, na locução. Porque eu deu oportunidade a outros. Exatamente. Eu estive na Rádio Pioneiro, porque o Dom Avelar Brandão convidou o Carlos Said para ser o diretor de rádio, jornalismo e esporte da Rádio Pioneiro, que iria ser inaugurado em 62. Ele disse para o Dom Avelar, olha, eu vou, Dom Avelar, contanto que eu leve os meus meninos, eu e o Dídimo de Castro. Ele não pode levar. Então nós fomos lá para a Rádio Difusora antes da inauguração. Quem chegou lá primeiro foi o Carlos Said ou o Carlos Said ficou na Difusora? Não, nós fomos 3. Os 3, Ele foi convidado pelo Avelar para assumir o departamento de esporte e jornalismo. Sim, entendi ele disse agora. Que iria, mas contanto que levasse os meninos dele. Isso, entendi agora. Então, nós fomos lá e começamos o rádio. Porque depois da Rádio Pioneira, eu em 68 saí e fui para a Rádio Clube, AM. Sim. Primeira parte da Rádio Clube, que era dirigida pelo nosso querido e saudoso professor Walter Alencar, que, aliás, foi meu professor de Direito Comercial na Faculdade de Direito do Estado do Piauí. Pessoa maravilhosa. Depois, eu voltei para a Difusora, em 70, mas antes, na Rádio Clube AM, um dia, eu estava chefiando o departamento de esporte, quando o Dr. Walter me chama lá no gabinete dele, e lá estava o Dr. Severino Filho, que era juiz de direito, pai do nosso querido José Gomes de Oliveira, o Galego. E então ele disse, olha, Fernando, o Dr. Severino está aqui, tem um filho que diz que gosta de esporte, quer ser jornalista, radialista e tal, e eu quero que você dê uma oportunidade. Pois não. Não era um pedido, eu estava ali para aceitar, né? Início da carreira do Galego. E aceitei com muito prazer e coloquei o Galego inicialmente lá no estúdio para fazer plantão esportivo, né? E depois soltei o Galego para fazer o que ele fez com grande maestria, né? Que reportagens, as reportagens, né? De campo. Então, um grande amigo, um grande profissional, né? Já o José Lula foi diferente. Eu já estava na Rádio Difusora, de volta na Rádio Difusora dos anos 70, e ouvindo e fazendo um programa que foi a minha consagração no rádio, que foi o Variedades Fernando Mendes. Isso, lembro bem. Então, todos os domingos, o Zé Lula participava da programação, respondendo perguntas e tudo, ganhando brindes e tal, com aquela voz bonita e tal. Um dia,
Ele ganhou e eu disse, ô Zé Lula, você tem uma voz muito bonita, você não quer ser locutor, trabalhar no rádio? Isso no ar. Ele disse, é a coisa que eu mais desejo na vida. E no ar mesmo eu disse, a partir do próximo domingo você compareça, porque você vai me auxiliar aqui no programa. Rapaz, que legal. Eu não sabia. Pois é. E Legal. então, no domingo, eu cheguei, ele já estava lá me esperando. O Zé Lula, né? Chegou primeiro. Um grande profissional, né? Que voz também. Zé Lula é Grande narrador esportivo também. de qualidade. Espetacular, maravilha, espetacular, espetacular mesmo, né? Então, meu amigo, eu fico muito satisfeito com o rádio, porque o rádio, ele proporciona, J. Bahia, essas coisas maravilhosas da vida da gente. Amizade, grandes reconhecimento por parte do público, porque o que a gente espera é isso, reconhecimento. É verdade. Agora, Fernando, como você conciliava o lado aluno de direito e também conciliar o horário do rádio? Porque, às vezes, o rádio ele rouba muito tempo da gente para não querer estudar. Não é isso? E mas naquela época você conciliava isso aí? O Cavazek, eu tinha em mente que eu desejaria melhorar de vida. E só através do estudo eu poderia fazer isto, né? Meus pais muito pobres e tudo. Isso. Né? Então, eu tinha que melhorar de vida, né? O rádio sempre foi aquela coisa, aquela paixão maravilhosa, que depois eu vou contar até porque que hoje eu não sou aposentado como juiz. Do rádio. Olha aí. Rapaz, foi mesmo, Fernando. Abdiquei de ser juiz para ficar no rádio. Né? Abdicou. Rapaz. Então, Eita, vício o rádio, viu, Fernando? Então, o que eu estava dizendo... De conciliar. E conciliar. Bom, deu para mim, sabe por quê? Porque eu só fazia programa da Rádio Pioneira. Você vê que eu me formei em advocacia em 1971. Então, o primeiro programa da Rádio Pioneira que eu fiz foi o Bom Dia Brasil. Muita gente pensa que foi o Beatriz que inaugurou, mas quem inaugurou o programa fui eu. Depois eu saí porque o Murilo Campeiro, o grande Murilo Campeiro, um espetáculo de radialista, um sujeito fantástico, ele me tirou de 5 horas da manhã, do Bom Dia, abria a emissora, Bom Dia Brasil, era o nome do programa, Bom Dia Brasil, e então me colocou para fazer o programa do meio-dia. Então, o programa do meio-dia era o grande show da cidade. E dentro do grande show da cidade eu fazia A Cidade Se Diverte. E então chamava Legal todo demais. mundo, um programa eclético que chamava todo mundo, chamava o esporte, crônica social, era o Paulo José, crônica social e o jornalismo, tudo. Um negócio fantástico, fantástico. O rádio que o Murilo fazia naquele tempo, eu digo sempre, às vezes eu tenho notado que o rádio até evoluiu, porque era um rádio moderno para aquele tempo. Sim. Para aquele tempo, não é um negócio fantástico. Então, eu não trabalhava no rádio nem de tarde e nem de noite. Apenas no esporte, quando tinha transmissão de futebol e tudo, sábado e domingo, mas eu tinha. E então eu conciliava tudo, porque as aulas na faculdade começavam às 4 horas e até às 6, 7 horas da noite. Né? Deu para conciliar. Então tá legal. É o Fernando Mendes aqui no nosso programa, no nosso sábado de hoje, né? Programa bastante ouvido. Fernando, muita gente ligando. Alô, seu Raio, um forte abraço, não dá para atender. Nós temos aqui algumas já homenagens aqui, algumas palavras para o Fernando, mas nós vamos aqui primeiro.